Oi, minhas pirulitas, tudo bem com vocês? Bom dia, tarde, né? Como vocês sabem, que eu já falei aí no vídeo anterior, eu ia fazer alguns exames hoje, né? E fui, olha lá, a prova. Fiz exames também de ultrassom, das mamas, mamografia, ultrassom transvaginal, Papanicolau, uma penca de exames de sangue. E agora vamos esperar os resultados, né? Os exames de sangue e papa eu ainda não tenho os resultados. Os de imagem, eles já me adiantam um pouco. Graças a Deus, aparentemente está tudo bem. Então, para quem me acompanha, sabe que eu tenho uma secreção aí no seio esquerdo e que eu estava apreensiva em fazer esses exames, né? Mas, graças a Deus, acho que tá tudo bem. Mas eu estava em jejum lá por conta do exame de sangue, né? Que eu ia fazer exame de glicemia. Nossa, a mulher pediu até de vitamina 12. Então, assim, vários examezinhos, né? Legal, tireoide, tudo. Tô ansiosa para saber o resultado. E agora eu vou mostrar para vocês o que foi que eu comi lá, né? Porque só tinha essa opção. Eu comecei bem até um cafezinho com adoçante, mas depois vou mostrar. Hoje foi um dia atípico, né? Não tinha outra opção. Então, tomei um cafezinho preto com adoçante. Comi essas 4 bolachinhas, 2 salgadas e um bolinho da Balduco que eles deram lá. Olha que chique. Aliás, pessoal do Hermes Pardini, é um laboratório que, assim, quando eu cheguei, eu fiquei meio assim, com taquicardia, porque tinha muita gente, né? Aí eu falei, danou-se. Mas, gente, o atendimento deles é top, o pessoal lá muito simpático, então... E eles dão pão de queijo aqui, na hora que eu cheguei lá pra tomar café, já era meio-dia, então não tinha pão de queijo mais. Mas aí eles deram um bolinho recheado da Balduco, ó. Tô passada. Aí precisava comer tudo isso? Não, não precisava. Mas essa bolachinha aqui é tão gostosa, gente, que eu não resisti. Eu tive que pegar. Mas assim, eu olhei aqui na tabelinha nutricional, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. 31 calorias cada pacotinho, né? E o do cracker, esse aqui, ó, meu marido pegou pra ele e ele trouxe, mas ele não comeu, mas eu comi um desse também, ó. 44. Aí eu vou jogar no aplicativo, depois eu mostro aqui pra vocês quanto que deu as calorias totais desse café. E agora eu já vou almoçar pra comer minhas proteínas, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, 154 de calorias desse daqui, tá? E agora no almoço, gente, eu não vou comer arroz, tá? Que eu já comi muito carbo agora. Então, eu vou comer só o meu feijão, a minha carninha e a minha saladinha, beleza? Eu vou preparar aqui agora. São 2 horas e eu já tô com fome. Acho que é porque eu só comi carboidrato, né? Então, agora hoje eu vou almoçar mais cedo, tá bom? É isso. Isso, pode falar. Quer apresentar aqui a refeição também? Bom, gente, 2h20 aqui, tá? E é isso aqui que eu vou almoçar, tá bom? 100 gramas de feijão, 100 gramas de carninha. E aqui tem 30 gramas aqui daquela saladinha mista que eu falei pra vocês, de cenoura, repolho e couve. Não tô afim de comer alface com tomate agora, não. Só tô com vontade de comer isso aqui, tá bom? Oi, gente, vim dar um oizinho melhor pra vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Lisa Lopes. E eu estou aqui sempre nesse bate-canal, tentando ajudar vocês e me ajudar também nessa trajetória de emagrecimento, né? Então, eu percebi muitas dúvidas de muitas pessoas aí sobre a dieta flexível, apesar de eu já ter deixado bastante vídeos sobre aqui no canal. Então, eu resolvi trazer esse tema de novo. Coloquei até o tripé aqui, ó, para gravar para vocês, porque eu montei um roteirinho aqui e quero conversar com vocês sobre a dieta flexível novamente e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Eu fiz o roteirinho aqui, eu espero ajudar vocês, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem deixar aí nos comentários, que aí no próximo vídeo eu trago um explicativo que eu consegui, né? Nada disso anula a necessidade de vocês procurarem um profissional, tá?
Só um nutricionista vai saber te acompanhar direitinho, né? Pedir os exames corretos, porque a gente nunca sabe se a pessoa tem tireoide, se a pessoa tá com triglicérides alto, enfim. Vocês precisam de um acompanhamento nutricional individual, tá? Mas assim, pra galera, eu tô passando a minha experiência, tá? Como a dieta flexível me ajudou e algumas dúvidas sobre a dieta flexível, tá? Começando a falar sobre isso, eu tenho que falar para vocês que eu não gosto de rótulos, tá? Eu sempre falo aqui, não gosto de pôr nome em dieta. Porém, a dieta flexível, ela é a cara da nutrição, né? E eu simplesmente me apaixonei por esse universo da dieta flexível, porque eu amo nutrição. E eu descobri que eu amava nutrição quando eu fiz a dieta dos pontos, que é uma dieta flexível 1.0, né? Então, lá na minha adolescência, como eu já falei nos vídeos especiais aí que eu gravei para vocês, posso deixar aí um cardzinho para levar vocês lá na playlist dos vídeos especiais. Eu peguei um amorzinho pela dieta dos pontos, né? Comecei a ver a tabela nutricional dos alimentos. Porém, o que importava ali mesmo eram as calorias, né? Era o déficit calórico na dieta dos pontos. Então, você contava pontos, que eram calorias, para você ter aquele limite e fazer o seu déficit calórico. Porém, na dieta flexível, que é 2.0, agora ficou muito mais complexo. Porque além de controlar as calorias, você controla também os macro e os micronutrientes. O que ficou bem mais legal. Porque agora a gente se alimenta direito, com as reações químicas do nosso corpo, né? O nosso metabolismo. E faz com que isso funcione a nosso favor. Olha que legal. Então, você consegue comer com estratégia, você conhecendo melhor os alimentos. Então, a dieta flexível ela é uma escola de nutrição para você, tá? Por isso que às vezes eu falo e insisto. Tem muita gente que fala assim pra mim, ai, Elisa, mas é tão difícil para mim, é tão corrido colocar as coisas no aplicativo, eu não tenho paciência, tal. Será que eu vou ter que viver assim, colocando as coisas no aplicativo a minha vida inteira? Gente, não. Você não vai precisar colocar no aplicativo a vida inteira. Mas é importante que você passe algum tempo utilizando o aplicativo. Porque essa vai ser a tua escola. É assim que você vai conhecer os alimentos, principalmente você que tem dúvida entre os macronutrientes, que é carboidrato, gordura e proteína, tá? Se você não sabe diferenciar entre um e outro, o aplicativo vai ser a tua escola. Então, eu faria uma forcinha para aprender a lidar com o aplicativo, tá? Porque é fundamental para que você conheça os alimentos, tá? Mas eu vou passar aqui um resumão para vocês entenderem mais ou menos. Mas vai funcionar melhor, vai te dar mais flexibilidade se você aprender a lidar com o aplicativo, tá bom? Antes da gente começar a falar sobre os macronutrientes, sobre a dieta flexível e tal, eu quero deixar aqui bem claro que a dieta flexível, ela traz uma flexibilidade para você. Mas isso não isenta o fato de você ter um controle alimentar, dando prioridade às coisas mais saudáveis. Não é só porque a dieta é flexível que você vai sair daí, pirulitando por aí, achando que você vai poder comer um pacote de bolacha e um Big Mac no dia. Tanto é que você vai perceber que se você fizer isso, as tuas calorias vão acabar rapidinho e você vai passar o teu dia com fome. Então, a ideia da dieta flexível não é essa. Não é você ser totalmente flex. E sim, você comer com sabedoria, com fazer escolhas inteligentes e saber administrar e equilibrar ali alguma purpurina junto com as maiores escolhas mais saudáveis. Tá bom? Quero deixar isso bem claro, porque as pessoas têm uma ideia errada da flexível. Elas acham que flexível você pode tudo. Você pode passar o dia inteiro de purpurina. E não é assim. Se você tá fazendo assim, você tá fazendo errado,
tá? A flexível, ela é uma escola para você aprender as calorias dos alimentos, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, tá? O que tem fibras, o que tem sódio. É maravilhoso o aplicativo para que você conheça mais o alimento e para você poder trabalhar com ele a seu favor. Se você usa a dieta flexível desse jeito, você está enganando a si mesmo outra vez. E eu te conheço, porque eu já fui assim. A gente quer falar para todo mundo que a gente tá de dieta, se enganando, mas não falando não pra gente, né? A gente quer sempre falar sim, 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 então a gente quer uma dieta que faça um milagre na nossa vida, né? Antigamente eu também era assim, eu queria uma dieta que fizesse um milagre, entendeu? Que eu pudesse continuar comendo tudo que eu gosto, né? E emagrecer. Mas o fato é que você tá enganando a si mesmo. E aí depois quando chega no final da dieta, né? Porque você não consegue levar em frente, você tem a desistência, você ainda culpa a dieta pelo seu fracasso. Então você tem que aprender a olhar direitinho para a proposta dessa dieta, tá? Eu não gosto de lidar com rótulos, como eu falei no começo, mas a gente está falando aqui sobre a dieta flexível, que é você controlar no aplicativo as calorias e os macronutrientes. Isso é dieta flexível, tá? É uma dieta maravilhosa para quem sabe combinar direitinho os alimentos. Agora, pode ser uma dieta perigosa para quem se permite muito, né? Para quem ainda não tem aquele controle das coisas principais que nós devemos comer. Então, por isso eu acho que você deveria passar numa nutricionista, tá? Se você tem essa dificuldade, essa ansiedade, você não consegue se controlar com algumas coisas, então talvez seja ideal você fazer uma readaptação da sua alimentação primeiro, tirar aquelas coisas que te causam compulsão e aí depois ir voltando ela aos poucos. Mas a flexível, a alma do negócio é outra. É você estudar os alimentos e aplicar eles de forma inteligente, tá? Bom, então a dieta flexível, ela consiste em você fazer um cálculo da taxa metabólica basal, da TMB, né? Que são as suas calorias, de acordo com a sua altura, o seu peso e a sua idade, você vai chegar aí num valor das tuas calorias necessárias. Você vai informar lá se você pratica atividade física, se você é sedentário. Por quê? Porque o exercício físico, ele impacta diretamente no resultado da sua taxa metabólica basal, tá? Quem pratica exercício físico precisa comer mais carboidrato, precisa comer mais proteína, para que se possa conservar e até produzir a nossa massa magra. Então, você tem que estar atento a tudo isso. Todas as informações devem ser passadas, inclusive aí no link da descrição do vídeo. Meu marido fez uma calculadora personalizada para nós aqui do canal, né? Onde calcula a taxa metabólica basal e já te dá lá o valor de proteína, carboidrato e gordura também, né? De macronutrientes. Então, eu sugiro que se você quer começar essa dieta, você comece por esse cálculo, tá? É só ir aí no link que a gente deixou disponível para você aí. Em todas as descrições do meu vídeo tem o link, tá bom, gente? Então, ele vai te dar a taxa metabólica basal crua, que é aquela que o teu organismo usa para sobreviver só por você piscar, só para o seu coração bater, tá? Ele vai te dar também com o exercício, com atividade física, se você fizer, né? E vai te dar um déficit calórico lá na calculadora, tá? Que é um déficit mais ou menos aí de 25% para que você consiga emagrecer. Então, por exemplo, o meu é 1.900 calorias que o meu corpo utiliza com as atividades que eu faço. Mas para conseguir um sucesso na dieta, eu faço um déficit calórico de pelo menos 500 calorias. Então, eu acabo comendo 1.400. Então, 500 calorias é o meu déficit calórico. Ah, Elisa, mas assim, colocando em contas, quantas calorias eu preciso queimar, eliminar, ou economizar, na verdade, para que eu perca 1 quilo de gordura?
7.700 calorias. Então, se eu faço 500, 500, 500, 500, 500, 500, lá ali uns 12 ou 13 dias, eu vou ter eliminado 1 quilo de gordura, tá? Ah, Elisa, mas às vezes na balança você aparece aí com 1,3 kg a menos. Lógico, gente, porque o peso da balança não te mostra as gorduras. Ele mostra os líquidos, ele mostra o teu inchaço ou não, entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês que é relativo, né? Você só vai ver a diminuição da gordura quando, de fato, você vê o teu corpo diminuindo, as tuas medidas diminuindo, né? Aí você vai ver que talvez tenha ganhado massa magra ou não, enfim, tudo isso, tá bom? Então agora, depois de ter falado isso com vocês das calorias, porque esse vídeo vai ficar gigantesco, gente, eu vou falar pra vocês sobre os macronutrientes, que são as gorduras, os carboidratos e as proteínas, tá bom? Quem tem dificuldade aí dos macronutrientes? Bom, então vamos lá, eu vou começar falando das gorduras. O que que são as gorduras, tá? Carnes gordas. A carne, ela é dividida entre gordura e proteína, tá? Ela não tem carboidrato. Então, se a carne for muito gorda, ela tem mais gordura do que a proteína. Se a carne for magra, ela tem mais proteína do que gordura. Então, a gordura das carnes, dos derivados dos animais, né? Manteiga. Lógico, tem as gorduras vegetais também, né? Banha, margarina, azeite, óleo de coco, tudo que for óleo são gorduras, tá? Manteigas. No queijo, nós temos proteína, mas também temos gordura, tá? Nos ovos, nós também temos gordura, quase o mesmo tanto de proteína. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o consumo também dos ovos, não pode ser muito exagerado, porque embora seja uma gordura animal e todo mundo endeuse as gorduras animais, ou então as gorduras que vêm da natureza, igual a das castanhas, é gordura. E eu acho que o primordial nesse processo é a gente prestar atenção nas gorduras. Porque a gordura, ela não tem uma transformação do nosso metabolismo, entendeu? Gordura é gordura. Se ela entra no seu corpo como gordura, depois que ela passa por toda aquela quebra do metabolismo, ela continua sendo gordura. E se tiver gordura em excesso no seu organismo, ela vai ser estocada. E mais, se você consumir gordura junto com carboidrato, é a pior bomba que você pode fazer, porque o carboidrato ele passa na frente, ele é mais rápido do que a gordura. Então, se você come quantidades exageradas de carboidrato junto com gordura, você pode crer que a gordura vai ser estocada ali na sua pança. Porque o carboidrato ele vai furar a fila ali e ele vai ser queimado em primeiro lugar. Então toma muito cuidado com essa combinação. Gordura com carboidrato é uma bomba. Sem contar também que a gordura ela é muito mais calórica do que os outros macronutrientes. Enquanto a proteína e o carboidrato, em 1 grama você encontra 4 calorias, 4 calorias de proteína contra 4 calorias de carboidrato. Em 1 grama da gordura, a gente encontra 9. Então, é mais da metade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a gordura, tá, gente? Porque ela pode consumir mais rápido as nossas calorias. Isso não vai ser muito legal para nós. E deixar a comida mais, além de mais calórica, ainda ultrapassar as gramas de gordura que você tem que manter ali no dia, que no caso, para uma mulher, 0,7 por quilo é o ideal, que aí vai fazer melhor para nossa saúde, né? Essas coisas das dietas que apoiam as gorduras, enfim, e tal. Enfim, não vem ao caso aqui. Eu me preocupo bastante com a gordura. Eu fico de olho em tudo que tem gordura. Isso não significa que você não pode comer um bacon. Você sabe do que eu tô falando, né? Tô falando daquelas pessoas que tudo inclui bacon nas coisas e que acha que tá fazendo certo porque é gordura animal. E não é nada disso, tá? A gente tem que ter o controle
e ter o equilíbrio de tudo na vida, beleza? Bora falar dos carbo agora, o tão temido carbo. É aquilo, massas, açúcares, entra numa velocidade que você não tá entendendo. Ainda mais se você consumir carboidrato sozinho. Carboidrato em carreira solo vai dar prejuízo. Porque o carboidrato, ele é como se fosse uma gasolina para o nosso carro, entendeu? Ele é o nosso combustível. Ele vai dar aquele up, principalmente para pessoas que precisam malhar. E ele vai dar aquela retençãozinha de líquido. Por isso que é importante você manter a linha quando se trata de carboidrato. O ideal é que não se passe de 150 gramas de carboidrato por dia, tá, gente? E dá muito que bem pra gente consumir bastante coisa com 150 gramas. Vocês veem aí que eu como 2 fatias de pão, eu como arroz, eu como fruta, eu como batata, eu como macarrão integral, eu como carboidrato. Dá pra gente comer em porções menores, lógico, mas dá pra gente comer carboidrato numa boa, com 150 gramas. O que a gente não pode comer é exagerado. É esquecer das calorias que a gente tem que usar para as proteínas também, né? E para as gorduras, no caso, e comer só o carboidrato. E a nossa tendência é fazer isso. Porque de todos eles, o carboidrato é o que mexe mais com o nosso paladar, né? Geralmente são as coisas doces, as massas, é o que a gente gosta mais de comer. Então a nossa tendência é sempre ir para o lado mais do carboidrato. Por isso que tem que haver o controle. Restrição não, mas tem que haver o controle e tem que haver o comer inteligente, que é sempre você misturar carboidrato com a proteína. Porque aí, ok, tá? Depois nós vamos falar da proteína, que é a que dá saciedade para nós. Agora, carboidrato com gordura, já falei para vocês, não é uma combinação muito boa, certo? Carboidrato, se ele entra sozinho, ele dá o pico da insulina. E aí ele te dá aquela fome, te dá aquela sensação de fraqueza, porque ela sobe e depois ela baixa muito depressa. E aí depois você tem aquela sensação de fraqueza, de fome, é o organismo que está precisando de mais, ele pede mais. Então a estratégia é sempre consumir um carboidrato junto com uma proteína, porque aí você modera a saciedade, né, com energia. Então, sucesso total, essa combinação é boa. Então não se esqueçam aí, massas, macarrão, pão, tudo que tem trigo e açúcar, tudo que tem açúcar é a maioria do carboidrato. Lógico que esses alimentos que eu tô falando pra vocês também tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, né? Às vezes bastante gordura misturada com bastante carboidrato. Nada é só a proteína que tem mais gordura, a carne, né? Que tem mais gordura e proteína junto, né? Você não vê carboidrato, mas são raros, assim, os alimentos que não tem os 3 ou até também os micronutrientes, né? Que nós vamos falar também. Agora nós vamos falar das proteínas, que são as queridinhas desse Brasil, né? As proteínas são maravilhosas, gente. É recomendado que uma pessoa coma no mínimo 1 grama de proteína por quilo. Se você é uma pessoa que tem 60 quilos, você tem que comer 60 gramas de proteína. É o ideal, no mínimo, tá? Se você pratica atividade física e você tem uma meta de ganhar bastante massa magra, talvez você possa aumentar essas proteínas para até 4 gramas por quilo. Então, você imagina, né? Eu não, eu fico em 1,2, tá? Só que você não se esqueça de uma coisa, é aí que tá o negócio. Em 100 gramas de frango, não tem 100 gramas de proteína. Em 100 gramas de frango, lá pesadinho, seus filezinhos lá na balança, só tem 30 gramas de proteína, tá? Na paleta, a gente também encontra 29 gramas, enfim. Por isso que eu coloco 100 gramas, a minha porção de carne no almoço e na janta são sempre 100 gramas. Isso aí já me rende 60 gramas de proteína, tá? Aí eu vou complementando aí, porque no pãozinho integral tem um pouquinho de proteína, no leite tem mais um pouquinho, nos ovos tem mais um pouquinho, e aí eu acabo completando aí o tanto que eu tenho que bater de metas de proteína por dia, tá?
Mas o ideal é que você ponha 100 gramas de proteína aí no seu prato no almoço, 100 gramas na janta. E aí no café da manhã, no café da tarde, você come ovo, toma leite, come queijo. E aí você vai conseguir suprir a quantidade de proteína que você precisa. Mas é muito bom que você coloque sempre, em todas as refeições, tem que ter a proteína. Porque senão, você vai sentir fome rápido, tá? Então, lembra bastante disso. A proteína é o nosso principal. É a sacada desse processo. É ela que vai te trazer saciedade. E você que tá no começo da dieta, se preocupe com isso, porque isso daí é aqueles remédios, sabe? Que você toma para tirar o teu apetite. É uma coisa super natural. Quanto mais proteína você come, menos fome você tem. E você não precisa ficar mexendo com essas coisas no seu organismo, ficar se entupindo de droga. Então, dê prioridade às proteínas, tá bom? E sempre que for comer um carbinho, come junto com a proteína que vai dar tudo certo. A proteína causa saciedade na gente. Não tem muitas calorias e vai ser um alimento denso, que vai te sustentar com menos calorias. Tá bom, gente? Se você consome aí umas 200 gramas de carne por dia, já te rende 60 gramas de proteína por dia, tá bom? Então, tô repetindo para frisar bem. Proteína é vida, tá? Só que toma cuidado com os ovinhos, tá bom? Mantenha um limite, não exagera muito, porque os ovinhos também têm gordura. E você tem que respeitar o limite também de gordura, tá bom? Uma dica que eu gosto, mas eu não gosto de dar, porque eu acho que a gente não deve desperdiçar o alimento, né? É tirar a gema e usar só a clara, para você dar uma aumentada. Porque na clara tem a maior concentração de proteína, na gema tem proteína e a gordura. A maior parte da gordura tá na gema. Mas eu não gosto de falar isso, porque eu fico com dó da gente ficar desperdiçando a gema. Então, por isso que quando eu como ovo inteiro e eu assumo o BO, entendeu? Eu boto lá no aplicativo e boto dentro das minhas gordurinhas. Mas às vezes é até por isso que eu prefiro comer as carnes magras e não comer os ovos, porque eu fico meio cismada também com a gordurinha, porque não é pouco não. Cada ovo tem 6 a 7 gramas de proteína contra 5, 6 gramas de gordura, entende? Então, às vezes eu acho que não me rende tanta proteína assim. Eu acho que às vezes não é vantagem, entendeu? O ovo. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Eu prefiro comer a carne magra, entende? Mas, assim, a gente sabe que o ovo tem outras finalidades também, não é só isso, né? Que é um alimento nutritivo, então, e que ajuda a gente na saciedade também, porque essa mistura de proteína com gordura também sacia um pouco a gente. Então, sucesso, tá? Então, sobre os macronutrientes, é isso que eu tinha que falar. Agora, nós temos também os micronutrientes, que são os minerais, as vitaminas e podemos falar que são as fibras também. E onde que a gente vai encontrar isso? Nos vegetais da natureza. Verduras, legumes e frutas. Saladas e tudo isso que Deus fez para nós de colorido e de maravilhoso, que cada um tem o seu gostinho, não é possível que a gente não goste de pelo menos umas 3 coisas, né? É o que eu tô tentando aprender com as frutas agora. Poxa, tantos sabores diferentes, né, que Deus criou, e a gente fala, ai, não gosto. Gente, vamos tentar provar de tudo quanto é jeito. Tenta cozido, tenta grelhado, sabe? Tenta na air fryer. Se possível, você pode até fazer um soufflé, entendeu? Em algum lugar você vai gostar. Não é possível que a gente não goste, em nenhum lugar. Antes de falar que a gente não gosta, a gente tem que tentar diversas formas. Aí, se não gostar mesmo, aí tudo bem. Aí passa, porque não gosta mesmo, e também não vai comer uma coisa que você não gosta. É igual eu com ovo.
é muito mais o cheiro do ovo do que o gosto do ovo em si. Porque quando eu tô comendo o ovo, eu lembro que o ovo é gostoso. Mas sentir aquele cheiro lá já me dá ranço. Ele é fedido, o ovo é fedido. Ai, gente. Então, os micronutrientes são isso. São as fibras que você vai encontrar, as vitaminas que você vai encontrar nas coisas da natureza. Verduras, frutas e legumes. Então, eles são super importantes também para a nossa dieta, além dos macronutrientes, tá? Eles aliados com a proteína, então, vixi, você estourou no norte, minha filha. Foi ótimo. Minha filha e meu filho, né? Porque pode ter homens também me assistindo aí. Então, só que assim, as frutas são um pouquinho mais perigosas e as raízes também, porque elas têm um pouco mais de carbo. A fruta tem a frutose, que é um açúcar da fruta, né? Muito mais saudável que um açúcar industrializado, porém é açúcar. Então, se você comer uma fruta sozinha, por mais fibras que ela tenha, ela vai dar o pico de insulina. Então, eu procuro comer as frutas logo depois das refeições que eu fiz com proteína. Porque assim eu garanto a saciedade que a proteína me dá, sem dar o pico de insulina, e eu garanto as fibras e as vitaminas que tem na fruta. Então, eu acho que essa é a forma mais inteligente de comer a fruta. Que eu acho que a gente tem que também pensar na forma inteligente que a gente tem que comer as coisas, né? Por isso que eu falo para vocês que o nosso corpo é uma eterna reação química. Então, a gente fazendo a combinação certinha dos alimentos, vai dar tudo certo. Vai ser o plano perfeito, entendeu? Vai ser a dieta do sucesso. E não precisa pôr um rótulo na dieta. É só você saber disso. Sabe, isso aqui não precisa chamar dieta flexível. Que seja a dieta dos macros, que seja, sabe, a dieta da inteligente, sei lá. Bota o nome aí que você quiser, mas você precisa ter esse conhecimento, sabe? Para você ter o conhecimento, para você saber encaixar as coisas direitinho, para você usar os alimentos a seu favor. Entende? Consegue entender? E eu te digo, ao final desse vídeo, a combinação perfeita entre macro e micronutrientes não faz você ter que excluir as coisas que você gosta da sua alimentação. Você pode encaixar uma purpurina ali, uma aqui, mas com sabedoria, sabe? Que não vai interferir na sua dieta. Porque a partir do momento que você coloca uma coisa que você sabe que você tem compulsão, você está se sabotando. Por isso que eu escolhi o chocolate 60%, 70%, porque para mim não causa compulsão. Eu poderia comer um bombom sonho de valsa, até, se eu quisesse. Eu encaixaria ali. Comi o dia inteirinho bem, por que eu não vou poder comer um bombom sonho de valsa? Acontece que quando eu como um bombom, ó, só de falar bombom sonho de valsa, eu já salivo, entendeu? Por quê? Porque ativa, eu me lembro do gosto que ele tem e manda a informação para o cérebro e eu já fico ali, imaginando aquele gosto maravilhoso. E aí, é um chamariz para o próximo, você entende? É assim que funciona a nossa cabeça e os nossos velhos hábitos. Então, se eu como um bombom sonho de valsa, pode ser perigoso para o meu processo. Talvez eu não esteja preparada para comer só um. Então, por que eu vou fazer isso comigo? Por que eu vou me sabotar? Pelo menos no princípio, sabe? Eu acho que a gente... É igual eu fiz com arroz e feijão. Eu sabia que eu não conseguia colocar pouquinho no meu prato. Então, eu tive que excluir temporariamente para que eu voltasse depois comendo pouco, me controlando, quando eu estava preparada para me controlar. Então, tem substituições inteligentes que você vai ter que fazer. Por exemplo, um pão normal por um pão integral. O pão integral tem aquelas coisinhas no meio, já não é tão prazeroso assim. Hoje em dia eu sinto prazer em comer o pão integral. Para mim se tornou uma delícia. Mas antes, no começo, não era tão prazeroso, igual você sentir o cheiro do trigo mesmo, do pão de forma, quando você abre o pacote, assim, aquele cheiro vem, né, de pão, e você come em 1 minuto que você nem vê, você nem sentiu o gosto, você nem vê.
porque é maravilhoso, é delicioso, é textura perfeita. E o integral já não é aquela pegada, você, gostinho de cheirinho de integral, tem aquelas coisiquicas que você tem que mastigar um pouquinho mais. Mas depois você vai tomando gosto, você vai acostumando, mas aquilo não te dá compulsão, entende? Isso é um exemplo, porque tem gente que tem compulsão com pão integral, cada um gosta de uma coisa, eu tô falando no meu caso. Então, aquelas coisas que te causam compulsão, que você sabe que você não vai conseguir parar no primeiro, evita, beleza? Essa é uma dica valiosa, que eu usei muito no meu processo. Falando de novo sobre o aplicativo, tem muita gente que tem a dificuldade de colocar no aplicativo, porque não tem tempo, não sei o quê. Faz uma forcinha, pelo menos nos primeiros meses, para você conhecer os alimentos. Olha, eu tô num grau da minha dieta que eu usaria só a balancinha. Aí eu pesei, ali tem 100 gramas de carne, tem 60 gramas de arroz, tem 100 gramas de feijão, que é o que geralmente eu como. Beleza, eu não colocaria mais nem no aplicativo, né? Só se fosse uma coisa diferente, assim, que... Ai, de repente um bolo de fubá. E quantas calorias tem num bolo de fubá? Aí eu vou lá e jogo no aplicativo só pra saber, pra eu ter base, mais ou menos, do que eu tô comendo. Só que como eu apresento aqui pra vocês, a tabelinha, o relatório no final do dia, então eu faço questão de ainda colocar no aplicativo. Mas a gente não precisa ficar refém do aplicativo pra sempre. Vai chegar uma hora que você vai no zoiômetro e você vai ver, entende? Quanto de caloria, mais ou menos, você vai computar aqui na cabeça. Ah, eu já sei que isso tem tanto de caloria, tanto de... Você fica na prática, vai chegar uma hora que você não vai precisar usar mais. Mas você tem que aprender. E para você aprender, das duas uma, ou você usa o aplicativo, ou você procura uma nutricionista que vai fazer um cardápio para você. Porque aí cardápio, eu não sou nutricionista, eu não posso passar, né? Então, aí eu já não posso falar mais nada sobre cardápio para vocês. O que eu posso dar é as dicas para vocês, né? No aplicativo, a gente tem flexibilidade para administrar o que a gente vai comer durante o dia, fazendo as melhores escolhas. Escolhas inteligentes. Lembra disso, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês agora sobre escolhas inteligentes de carboidratos. Acabei de falar do integral, que mexe com a nossa mente, né? Do chocolate 60%, 70%, que talvez não cause uma compulsão por ser mais amarguinho. Ele não tem aquele excesso de açúcar que o nosso paladar chama mais, entendeu? Então a gente consegue ali se controlar, que nem eu consigo me controlar com 2 pedrinhas, né? E eu quero fazer uma escolha inteligente dos carboidratos. Então, na batata, por exemplo, em 100 gramas de batata, você tem 17 gramas de carboidrato, né? A batata é um carboidrato da natureza, né? Assim como a mandioca, né? Como a beterraba, como a cenoura, como a abóbora. São carboidratos, raízes, são carboidratos da natureza, né? Eu, particularmente, prefiro batata e cenoura. É o que eu mais como. Mas a cenoura, ela também, assim, é carboidrato, mas tem muito pouco. Então, é relativo, tá bom? Agora, se você pega um carboidrato industrializado, por exemplo, um pão de forma, em 100 gramas de pão de forma, que são 4 fatias, você vai ter aí 50 gramas de carboidrato. Olha a diferença. 100 gramas de pão, 50 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata, 17 gramas. Você consegue ver a diferença? Fora que na batata tem um pouquinho de fibra também, né? Apesar que nos pães integrais, assim, umas 40 gramas de carboidrato nos pães integrais, e ele também tem fibras que te ajudam por ser integral, tá? Então, você não precisa deixar de comer. Eu só tô falando para você aprender, tá bom? E nos açúcares, veja bem, numa bolacha traquinas com recheio de chocolate, quanto você acha que tem de carboidrato em 100 gramas? 70 gramas. É brinquedo? Não é brinquedo não, minha filha. Então, vamos supor, fora as calorias, né? Que em 100 gramas tem 480 calorias. Agora, em 100 gramas de batata, acho que tem 67, olha, por aí. Depois eu vou colocar aqui na telinha para vocês verem quanto de calorias que tem em 100 gramas de batata, que é carboidrato também, é gostoso. E 100 gramas de bolacha traquinas, 70 gramas de carboidrato,
480 calorias. Você acha que isso é uma escolha inteligente? Ah, eu vou comer porque tá dentro ali do meu... Você acha que você vai conseguir bater as suas proteínas, que você vai ter saciedade gastando 500 calorias em 100 gramas de bolacha traquinas, que é praticamente um pouco mais da metade de um pacote de bolacha, né? Então, é isso que eu falo pra vocês. Escolhas inteligentes. Saber combinar os alimentos. Escolher alimentos mais densos para economizar calorias e te dar saciedade é o que vai fazer a diferença neste processo, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo para vocês, porque, pelo amor de Deus, né? 40 minutos. Imagine quanto que esse vídeo vai dar com tudo, com as refeições, tudo. Mas eu acho um vídeo necessário. E se ainda ficou alguma dúvida, eu só não posso mesmo é passar um cardápio para vocês. A única coisa que eu posso fazer é expor para vocês aqui o que eu faço, né? Que eu sempre falo as gramas direitinho, tá? Tem a calculadora lá para vocês fazerem aí o cálculo de vocês, com o peso de vocês, a altura de vocês, atividade física de vocês, idade de vocês. A calculadora está aí na descrição do vídeo. O primeiro passo é a calculadora, para você achar as calorias que você tem que comer no seu déficit calórico para emagrecer. E depois ali logo embaixo tem lá os valores sugeridos já, tá bom? Para mulheres, 0,7 de gordura, 1 grama de carboidrato no mínimo por quilo, tá? Você colocando lá 1 grama, 0,7. E o carboidrato você pode usar 1,3, que também é uma quantidade ótima, né? Não vai passar de 150 gramas, a não ser que você esteja num peso muito grande, mas aí tudo bem também, é de acordo com o seu peso. 1,3 por quilo é um ótimo valor de carboidrato, tá bom? E aí você vai achar suas quantidades, a gramagem que você tem aí dos seus macronutrientes, tá? Micronutrientes, quanto mais você comer, melhor. Só que você tem que bater os teus macronutrientes. Então, você tem que fazer um equilíbrio aí legal. Mas, no mais, a dieta flexível é isso. É uma escola onde a gente aprende na prática sobre os macronutrientes e sobre as calorias. Eu não saberia tudo isso se eu não tivesse praticado no aplicativo até hoje, né? E não se liguem muito nessa coisa de escravo do aplicativo, porque uma hora o conhecimento vem, a prática vem, e vocês vão estar super habituados com isso e não vão precisar mais do aplicativo de fato. Mas o aplicativo ajuda muito, gente. Então, eu sugiro que vocês façam uma forcinha, tá bom? Não esqueçam de usar a calculadora e qualquer dúvida, vocês me chamam, que eu tô aqui sempre para dar um auxílio para vocês, tá bom? Então, um beijo, vou lá, vou comer minha frutinha, que eu ainda não comi hoje, que daqui a pouco já tá na hora de maiar. Beijo, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Tchau. Gente, tô fazendo errado, tá? Tô comendo agora às 5h15 pra malhar às 6. O ideal é comer umas 2 horas antes, né? E tudo mais, era ter comido de sobremesa, isso aqui do almoço, né? Porque aí dava certinho, umas 2, 3 horas antes de malhar, né? Por quê? Porque a gente tem a digestão, tava conversando com a Pri Gerard, e ela viu isso daí, e faz sentido. A gente tem, né, o processo de digestão no nosso corpo. E as energias estão tudo focadas lá, na digestão. Quando a gente come alguma coisa, pelo menos por 2 ou 3 horas. E aí a gente vai malhar, e aí o corpo não dá a atenção necessária para a construção dos músculos, entendeu? Então o ideal é que a gente coma pelo menos 2 horas antes. E depois tudo bem, depois não tem problema. Agora, antes, umas 2 horas, mas enfim. Eu vou comer, né, gente? Porque senão depois não dá vontade de comer a frutinha. Aí acumula muito para mais tarde. Tá bom? É só uma frutinha também, que tem mais carboidrato do que proteína, que se você for ver, né? Tem 78 gramas de kiwi,
20 gramas de molico, adoçante e água. Então, no molico tem uns 10 gramas de carbo, na fruta também tem, então esse carbo vai ajudar, né? Mas enfim, é isso aí. Vocês entenderam, né? Vou comer, bem. Tava falando pras meninas do grupo que às 18 horas tem cardio aqui nesta Batcaverna. Por quê? Porque hoje eu estou de Batman. Não que eu seja fã do Batman ou de super-herói. Nunca fui ligada em super-herói. Acontece que o Dudu tinha umas camisetas, né? E ele acabou perdendo as camisetas, porque ele cresceu, ele esticou, né? Eu acho que essa camiseta aqui é número 14 ou 16. E aí eu falei, gente, eu vou provar. As camisetas são tão bonitas, né? E não é que viraram baby look pra mim? Eu falei, olha que beleza, não precisa nem gastar. Aí tava falando isso pra elas no grupo lá. Mas não é uma maravilha quando a gente herda umas roupinhas do filho, que a gente não precisa gastar? É maravilhoso. E eu ganhei bastante roupinha também, né, das primas do Binho e umas heranças aí do Dudu. Glória! E assim a gente vai indo, né, jogando as roupas de palhaço fora, tá? Fora não. A gente faz uma doação, né? Tem uma moça que sempre passa aí, recolhe as coisas que a gente doa, né? E é isso, e vamos que vamos. Daqui a pouco malhar. Ai, acabei de fazer aqui 1 hora dos 5.000 passos que eu tenho aí na descrição do vídeo. Não do Tabata, do outro. Cansativo. Putz. Tô suando aqui, ó. Ó, meu pescoço, pura água. Dá pra ver aí? Jesus. Ai, agora eu vou me recompor, né? E depois eu vou lá pra cozinha fazer uns filés de frango, que hoje nós vamos almoçar, jantar. Filé de frango, né? Com leguminho. E sei lá o que eu vou comer de carbo hoje na janta, vamos ver. Talvez eu coma um arroz, que eu não comi no almoço, né? Ou uma batatinha. Ou até um macarrão, não sei. Ai, depois mais tarde eu vejo. Um beijo, gente. 15 para as 8, gente. Me deu vontade de comer, sabe o quê? Aquele pão de queijo tipo fake, né? Que a gente faz na frigideira. Aí eu usei aqui 2 ovos, né? Na massa, 2 ovos. 20 gramas daquela farinha de tapioca que eu tenho aqui em casa. É farinha, não é a tapioca, é uma farinha de tapioca, tá? Ela é mais fininha. Depois eu vou mostrar a embalagem pra vocês. E 11 gramas de queijo ralado, um salzinho. E aí aqui dentro eu coloquei 20 gramas de requeijão light da Vigor e 23 gramas de presunto magro, tá? Deu vontade de comer isso agora. São 10 para as 8. E aí depois, mais tarde, eu vou comer o franguinho que eu vou fazer, tá bom? Mas eu malhei, me deu uma fome, gente. Aí eu vou comer. E não foi fome de doce, não. Hoje me deu fome de salgado. Então tem que aproveitar essas vontades que dá e fazer, né? E acho que tá uma delícia. Deu vontade de comer coisa com queijo, ó. Até água a boca. Ai, gente, eu tive que voltar aqui porque eu tenho que falar pra vocês que isso aqui ficou uma delícia. Eu não sei se é porque eu tava com vontade ou se porque esse trem é maravilhoso mesmo. Nossa, ficou muito bom. Olha essa massa. Não ficou puxentinha igual um pão de queijo, né? Mas, nossa, ficou muito bom. Sensacional. Gente, pesei aqui, ó, 110 graminhas de frango, deu. E tô comendo aqui igual petisco enquanto eu termino a história sem fim. Porque a minha água já tá acabando e eu tô agilizando aqui, ainda tem que limpar o fogão. Não tô com vontade de comer, não tô com fome. Mas eu sinto que eu tenho que bater minhas proteínas, que eu ainda não comi minhas 100 gramas de proteína da janta. Então eu vou comer mesmo sem fome as proteínas, porque eu dou prioridade para as proteínas. E aí depois eu vou ver que frutinha que eu vou comer, tá? Para finalizar o meu dia. E depois eu volto a falar com vocês, tá? Que eu tô finalizando aqui, falta 15 minutos.
Bem, falei que eu ia mostrar a farinha aqui, passou o tempo e eu não mostrei. Agora que eu já tô com a história sem fim contornada aqui, graças a Deus. E a água já vai acabar. Agora a gente tem um tempinho aqui pra conversar antes de eu mostrar a tabelinha. Essa aqui, ó, fécula de mandioca, tá? É tipo uma farinha de mandioca que é a tapioca. Aí quando a gente coloca isso aqui de molho, ela vira a tapioca, entendeu? Mas eu não coloco de molho não, porque assim ela dura mais. Depois que você coloca de molho, azeda mais depressa. Então eu deixo ela em formato de farinha mesmo, eu deixo ela em forma de farinha mesmo, ó. E vou usando. Olha, fazia muito tempo que eu não usava, viu? Confesso. Mas, gente, eu preciso falar sobre ela. Porque, ó, 20 gramas. Tudo bem, ó. Tem carboidrato que sobe bexigeira, mas isso aqui não é o problema. A gente sabe disso, né? Olha, minha mão... É porque ela é muito fininha, ela parece maisena, sabe? Qualquer coisinha ela já se espicha. O valor energético dela é 71 calorias por 20 gramas, certo? Eu coloquei 20 gramas lá. Só que me sustentou de um jeito, não sei se é a goma, por causa da mandioca, né? Me sustentou de um jeito, minha gente, que eu fiquei passada, tá? Não tem benefício nenhum, ó. Nem fibra tem. Mas sustentou, viu? Que eu fiquei até sem fome. Junto com os 2 ovos e junto com o queijo. Lógico, tinha bastante proteína ali naquela refeição. Então, eu não vou jogar tudo em cima da tapioca. Mas ela ajudou a dar uma sustentadinha assim, porque quando eu faço as minhas tapioquinhas que não coloco ela, não me sustenta tanto assim, tá? Então, fica a dica aí, num dia que você puder, né? De acordo com as suas calorias. Enfim, agora eu vou fazer os cálculos aqui direitinho e vou colocar no aplicativo tudo que eu comi. E aí depois eu venho mostrar a tabelinha pra vocês, tá bom? Bem, só pra fechar aqui, tá? 56 gramas de maçãzinha, tá bom? Tinha umas partezinhas machucadas da maçã, mas eu não ia jogar fora ela, né? Então, eu limpei direitinho, aí ficou com peso de 56 gramas e agora eu vou comer, tá bom, gente? E aí, daqui a pouco eu venho com a tabelinha. Gente, o dia foi passando e eu até esqueci que eu não tinha me pesado hoje. Agora que eu fui dar uma olhadinha nos vídeos de hoje, porque eu sei que esse vídeo vai ficar bem comprido, foi que eu vi que eu não me pesei. A correria, né? Eu saí daqui muito cedo. E eu não consegui me pesar. Me perdoem, tá? Então, a tarefa de se pesar todos os dias aqui, ó, não cumpri hoje, tá bom, gente? Mas eu quero dizer pra vocês que eu coloquei verdinho, porque eu fiz o meu déficit calórico direitinho, fiquei dentro das calorias, até menos do que eu imaginava. Só que assim, eu fiz algumas escolhas equivocadas no café da manhã, porém eu mantive as mesmas calorias que eu sempre faço do meu café com leite e meu pãozinho. Lógico que teve uma diferençazinha aí nas proteínas e nos carboidratos, né? Porque eu sempre faço 15 gramas, eu sempre faço umas 30 gramas de carboidrato, né? Que é igual o que eu comi hoje no café da manhã, porém, eu faço umas 15 gramas de proteína junto. Dessa vez eu fiz só 5 gramas no café, mas isso não me impediu de bater a minha proteína, tá, gente? E porque eu fiz escolhas acertadas depois, eu fiz trocas inteligentes. Então, a gente estava conversando lá no grupo sobre o zoiômetro, né? E a sacada, né? A gente falou sobre isso também no papinho de hoje, né? Que a gente teve sobre a flexível. E essa é a sacada, é você fazer combinações inteligentes, substituições inteligentes, e você vai pegando a manha do negócio quando você vai praticando, entendeu? E é muito gostoso isso, é muito gostoso aprender, é muito gostoso se desafiar, né? E viver o momento a cada dia, lutando pela nossa saúde. Mesmo que hoje eu não tenha conseguido fazer tudo extremamente certinho, vocês vão ver que tabela bonita que eu fiz. Mesmo comendo algumas coisinhas
de manhã. A minha tabela ficou muito bonita hoje, eu tô muito orgulhosa. Então, aqui são os meus dados, para quem interessar possa, né? Ainda estou no sobrepeso, com 68 eu saio do sobrepeso, porque o meu peso ideal é de 56 a 68, enfim. Peso eliminado até agora, nessa última temporada, 34 quilos, mas eu já cheguei a pesar 120, então eu conto como se fosse 44 quilos, tá? Minha meta, 72,5. Então, bora lá. 2 litros de água, consegui, ok. 1 hora de exercícios, consegui também. Até 1.400 calorias, vou mostrar pra vocês a minha tabelinha linda aí, gente. Olha que coisa mais fofa de tabelinha. Consegui ficar dentro das 1.400 calorias, fiz 1.200 e pouco. Mínimo de 77 gramas de proteína, fiz 100 e pouco. Então, superei as expectativas, né? Máximo de 50 gramas de gordura, ok. Acho que não cheguei nem a 40 gramas, fiz 39, tá? No mais, 2 frutas por dia, ok. Sem meu chocolate, tudo bem, mas eu comi o bolinho no lugar. Então, essa aqui eu não consegui. Sem dia da purpurina, não chegou a ser um dia da purpurina, porque ficou dentro do déficit calórico, né? Postar vídeo diariamente, pesar todos os dias, essa aqui também, hoje não deu. Mas isso é irrelevante perto de todo o contexto, né, gente? E os 2 ovos também ok hoje, tá, gente? Então, vocês puderam ver a tabelinha aí, vocês viram que mesmo fazendo algumas escolhas de fora, eu consegui ficar com a tabelinha muito linda, dentro da proposta, dentro do propósito, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, que a gente não tem que se restringir de nada, que a gente pode comer de tudo, mas que a gente também tem que saber escolher a hora certa para encaixar as coisas, tá bom? É isso, o segredo da dieta flexível, né? Ou chamem como vocês quiserem, é esse. É a gente fazer uma combinação perfeita, né? Uma combinação inteligente. E aí a gente vai conseguir levar pro resto da vida. Que é esse o mais importante, né, gente? A gente conseguir levar pro resto da vida. Então, só não vai conseguir quem desistir e desistir jamais. Gente, eu pego no pé das meninas lá no grupo, às vezes eu mando áudio de 4 minutos, aí de vez em quando eu sumo. Eu sou assim mesmo, tá? E eu peço perdão, espero que vocês continuem me amando, mas tudo que eu falo e friso aqui, eu falo e friso lá, tá bom? Pra ver se entra na nossa cabeça. E é isso. E eu agradeço todo o carinho de vocês, tanto lá como aqui, e amo vocês. Tô adorando essa troca. Fiquem com Deus. Obrigado por parar um minutinho da sua atenção para me escutar. Muito obrigada mesmo por esse carinho e, sabe, por vocês estarem aqui comigo. Isso não tem preço. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.